Bom dia a todos. Gente, eu aqui em Barretos, eu fui comprar uma pamonha na feira livre. Aí uma mulher estava vendendo a pamonha, né? Eu brinquei com ela, né? Nossa, mas uma pamonha, R$ 10. Foi brincadeira, porque eu jamais vou colocar preço em mercadoria dos outros, né? Aí ela falou assim, não, aí, vota no L. Vocês votam no Lula, vocês não quis o Lula de governo? Aí eu sorri, né? Lógico que eu jamais iria debater sobre política, né? Ainda mais em lugar público. Porque cada um tem o direito de escolher em quem ele votar e o seu candidato. Mas só que essas pessoas, gente, têm que ter o seu raciocínio próprio. Você jamais deve se deixar se levar pela opinião dos outros. Porque Adolfo Hitler cometeu aquelas atrocidades todas porque ele manipulava a mente das pessoas. Pessoas que não tinham opinião própria, raciocínio próprio. E aí aonde aconteceu toda aquela tragédia que a humanidade nunca vai esquecer. Eu poderia muito bem, se eu fosse conversar com ela, dizer para ela, uma coisa que ela ainda falou, gente, vocês votou num ex-presidiário. Eu iria dizer para ela, eu ia dizer para ela, madame, o Bolsonaro foi preso bem antes do que o Lula foi. E pelo próprio exército que ele tanto defende, por rebeldia, por má conduta e por não aceitar ordens superiores, né? Ele sempre se achou tal. Porque eu iria dizer para ela também, explicar para ela a diferença entre Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro, quando foi presidente, ele tirou dinheiro da educação, das faculdades, né? MEC, essas coisas todas da educação, para quê? Para fazer igual aquela besta do Trump, né? Que está fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, tirando dinheiro de órgãos essenciais, tipo educação e companhia e saúde, para investir em armamento. A mesma coisa que o Bolsonaro tentou fazer e fez até certo ponto. E o Lula, ao contrário, o Lula, ele tira dinheiro de todos os outros órgãos, se for possível, para investir em alimento para a população, o pobre. Aí tem uns mal informados que não sabem somar um mais um, né? Qual é o preço da carne? Aí eu convido você, vai você lá então criar um boi na época da seca, você tratar dele no coxo, vai vender a arroba de boi aí a R$ 150. Se você tiver dinheiro do seu bolso para repor isso daí, você tem. Porque se você for depender para tirar do lucro da venda para você manter esse boi, você não vai ter como. Gente, é muito simples a matemática. Porque é muito mais melhor você ter um preço de um produto mais elevado e você ter esse produto para você consumir do que você não ter. Porque se o governo baixa um decreto para baixar a carne, ou seja, coloca um preço fixo para essa arroba do boi, o fazendeiro não é obrigado a tomar o prejuízo. Ou seja, ele não ia engordar o boi
Nós não ia ter carne, ia ter que exportar ela lá de fora, com preço triplicado. Gente, o brasileiro, sei não, gente. O brasileiro está estudando para quê? Você não sabe fazer conta. Gente, você torcer para um time de futebol ou para um partido político é uma coisa. Agora você ser fanático, porque todo fanático é cego. Ele só vê aquilo que é do interesse dele. Eu já cansei de falar, gente, eu não sou partidário. Eu, amanhã, por exemplo, se um Bolsonaro candidatar e fazer propostas que eu sei que é em benefício da população, principalmente do pobre, eu voto nele. Não tem nada contra ele não. O que eu tenho contra ele é contra as suas condutas, né? A conduta dele, que é uma conduta, sabe, uma conduta que eu acho que nem tem palavras para dizer a conduta de um Bolsonaro. Um cara machista. Bom dia. Um cara, uma pessoa que pobre para ele é uma desgraça. Mulher para ele tem que ser tratado debaixo do chinelo. O que mais me impressiona é ver a mulherada toda bolsonarista defendendo o Bolsonaro, gente. Mas enfim, cada um tem o direito, né, de escolher o seu candidato e tudo mais. E aí qualquer coisinha de preço que sobe no país, a pessoa não vai se informar o porquê que está subindo aquilo não. Ah, vota. Quem mandou você votar no L? Quem mandou você votar no Lula? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um pouquinho de raciocínio. Nós estudamos um pouquinho. Vamos aprender a fazer conta. Se informa primeiro. Pô, se o tomate subiu ali, se informa primeiro o porquê que ele subiu. O governo, gente, não tem culpa disso não. Se o agricultor está pagando uma conta de energia muito alta por ter que irrigar aquele produto, gente, é lógico que ele vai ter que vender um produto mais caro. Se uma carne subiu de preço, é porque, gente, o fazendeiro está tendo mais gasto para tratar desse gado no coxo, para você ter uma carninha boa, uma carninha gorda no seu prato. Gente, até onde a gente sabe, não tem país melhor para se viver do que no Brasil. Você tem uma ideia? O salário dos Estados Unidos hoje, de um aposentado, por exemplo, o salário mínimo lá, é $1.000. Você tem uma ideia, o tanto que pessoa, né, troca 6 por meia dúzia, querendo deixar o Brasil para ir para os Estados Unidos. É $1.000. O que acontece? Uma casinha simples aqui, nossa, aqui no Brasil, aqui, que nós pagamos em torno aí de, vamos supor, 600, 700 reais, e você tem um salário mínimo de 1.500, né? Já te sobrou a metade do dinheiro de um salário mínimo. Nos Estados Unidos, não. Um lugarzinho simples para você morar lá é em torno de $1.000 a $1.200, segundo informações que eu tenho de brasileiros que moram lá. Ou seja, quem ganha um salário mínimo nos Estados Unidos tem que trabalhar igual lá nos Estados Unidos. É o que mais tem, é velhinho de 80 anos e 70 anos trabalhando em caixa de supermercado. Por quê? Ele é aposentado, mas só que ele não consegue. Como é que ele vai conseguir? Um salário de $1.000, paga um aluguel de $1.000, $1.200, ele vai comer o quê? Ele tem que voltar ativo a trabalhar. E aqui no Brasil não. Tem famílias aqui que ganham um salário mínimo, sabe? Ainda consegue ainda pagar o aluguel, ainda comer, pelo menos o básico. As pessoas têm que aprender a fazer conta, gente. Tem que aprender a ver como vivem as pessoas nos outros países. Antes de amaldiçoar e dizer que esse país é uma merda. Merda é seu cérebro, que
que ainda não aprendeu a raciocinar. Você é marionete que vai pela ideia dos outros, sem saber discernir o que é certo e o que é errado. Você tem preguiça, você pega o seu celular, você, como se diz, né? Para ver bobageira, mulher pelada ou mulher aí aprendendo o que não presta. Mas por que não pega o celular para você pesquisar, pra você se informar? Porque tudo que você quer hoje você acha na internet, as informações que você quiser. Mas não, prefere ser uma marionete e ir pela opinião dos outros. Se um ali falar que merda é doce de leite, você vai comer porque o outro falou que merda é doce de leite. Ô raça, o brasileiro teria que sair um pouquinho lá para fora para ele aprender a valorizar o que é que ele tem aqui no país dele. Um país que não depende de outros países para sua sobrevivência. Nós aqui nós temos tudo. Tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. Enquanto as outras potências dependem de país igual ao nosso para sobreviver, para sua subsistência, porque eles não têm como ter as coisas que nós temos aqui naturalmente. Todos com Deus.